Olá, meus alunos de Química Geral 1. Nós estamos aqui para aprendermos mais um método de balanceamento de reações de oxirredução. E hoje nós vamos ver o método que eu costumo chamar de decomposição do agente oxidante. Esse é um método que ele desapareceu dos livros e então, se nós formos procurar nos nossos livros textos e mesmo em outros livros em português, nós não encontramos mais esse método. Esse método ele aparecia em alguns livros de ensino médio muito antigos, né, na época que o ensino médio ainda se chamava ensino científico, época em que vocês que estão aqui ouvindo e vendo a esta aula nem tinham nascido ainda. Bom, mas é um método muito importante. Por que ele é um método muito importante? Porque, vejam, ele tem algumas vantagens, né? A grande vantagem desse método é essa aqui, olha, que eu estou circundando com o mouse. Vejam. Nas reações que nós vimos até o momento, não era possível fazer o balanceamento sem que nós soubéssemos de antemão quais eram os produtos formados. Então, se nós sabemos para uma reação de oxirredução, esteja ela escrita na forma molecular ou na forma iônica representativa, nós sempre temos que saber quais são os produtos formados para, usando qualquer um dos métodos que nós tínhamos visto até agora, pudéssemos fazer o balanceamento. Esse método aqui, ele não tem necessidade de que nós saibamos os produtos de antemão. Então, para aquelas reações que aparecem na nossa frente, que nós sabemos que é uma oxirredução, mas nós não temos ideia de que produtos vão se formar, esse método é muito bom. Mas, como sempre, né, ele tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem, digamos assim, ou um entretanto. Né? Ele precisa de algumas reações auxiliares. Bom, essas reações auxiliares estão aqui nesse link, vocês podem acessar, tá certo? Isso aqui é um link para uma tabela que tem várias informações importantes para a Química Geral 1 e uma delas são essas reações auxiliares que nós precisamos para fazer esse balanceamento, tá certo? Aqui nesse slide, nós vemos exatamente as reações auxiliares que vocês têm lá naquela tabela, tá certo? E nós temos aqui, né, várias reações de oxidantes se decompondo, e daí vem o nome do método, né, decomposição do agente oxidante. E aqui vem várias reações de redutores. Notem que aqui as reações dos oxidantes, elas sempre aparecem com um produto, né, na forma de um oxigênio entre colchetes, né, que algumas pessoas chamam de oxigênio molecular, oxigênio atômico, né, oxigênio de formação, mas, na verdade, né, esse oxigênio ele não existe e ele é um artifício desse método para nós podermos fazer o balanceamento. E, na verdade, esses oxigênios eles servem para igualar as quantidades de elétrons ganhos e perdidos nas reações de oxirredução, que é sempre uma etapa de um balanceamento de oxirredução. Então, eles aparecem aqui como produtos nas reações dos oxidantes e eles aparecem sendo consumidos, né, nas reações dos redutores. Ok? Bom, mas nada melhor do que a prática para nós aprendermos, né, esse balanceamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse próximo slide o passo a passo do método, tá certo? E depois nós vamos fazer um balanceamento para que nós possamos fixar esse conhecimento. Então, ele tem 5 passos apenas, né? O primeiro passo, copiar a reação do agente oxidante da tabela. Segundo passo, copiar a reação do agente redutor da tabela. Então, o que nós vamos fazer? Nós simplesmente vamos procurar quem é o nosso agente oxidante aqui na tabela e vamos, é o permanganato de potássio. Nós vamos copiar essa reação do permanganato de potássio,
Tá certo? Ah, está reagindo com quem? Está reagindo com H2S. Bom, nós vamos copiar essa reação da H2S. Primeiro e segundo passo são cópia literal daquilo que está na tabela. Ok? Ótimo. Terceiro passo. Iguale as quantidades de oxigênio entre colchetes, né, nas duas reações, multiplicando-as por coeficientes adequados. Quarto passo. Escreva reações de todos os óxidos metálicos formados com o ácido presente no meio reacional, formando sais e água, né? E acerte as quantidades de modo que os óxidos possam ser cancelados. Então, voltando aqui para a tabela, lembrando, né? Vejam, várias reações aqui de decomposição do oxidante formam óxidos metálicos, tá certo? E várias reações elas estarão em meio ácido. E um óxido metálico em meio ácido, ele sempre reage com o ácido, formando um sal e água. Então, toda vez que nós tivermos meio ácido e formação de óxido, nós em seguida, né, nós temos que fazer o balanceamento do óxido formado com o ácido presente no meio reacional, formando sal e água, de forma que a gente possa cancelar esse óxido formado na reação do oxidante com a sua reação com o ácido formado. Então, os óxidos sempre desaparecem, certo? Bom, e por final, o que nós temos que fazer? Juntar todas as reações que nós tivermos escritas na forma de uma reação global. Então, vamos a um exemplo. Ótimo. Que exemplo? A nossa famosa reação do dicromato de potássio com ácido clorídrico, que nós já estudamos nos slides da semana anterior, que só acontece a partir de uma determinada concentração de ácido clorídrico, né? Mas ela é uma reação muito típica de aprendizado de balanceamento e é por isso que nós vamos estudá-la aqui. Veja que aqui ela está escrita de uma forma diferente, né? Aqui ela está escrita na forma de dicromato de potássio, na forma molecular, né? Ácido clorídrico, dando que produtos? Não sabemos. Se nós tivermos uma reação desse jeito aqui para balancear, sem saber os produtos, esse método é muito útil. Por quê? Porque nós vamos, primeiro passo, copiar a reação do dicromato da tabela, que está a reação do dicromato. Nós vamos copiar a reação do dicromato para o nosso balanceamento. Copiamos a reação do dicromato para o nosso balanceamento. Depois o método fala, copie a reação do redutor para o nosso balanceamento. A reação do redutor, vejam, ela está aqui na tabela. O nosso redutor, nesse caso, é ácido clorídrico. E nós vamos achar o redutor aqui na tabela escrito assim, olha, HX, né, 2HX, tem uma legenda aqui embaixo, lembrando, né? X são os halogênios. Então, ácido fluorídrico, bromídrico, clorídrico, todos os halogênios vão aparecer aqui, vão estar aqui nessa reação. Então, nós vamos copiar essa reação no nosso balanceamento. Está aqui. Adaptando a reação, certo? Para HCl. Então, o nosso X, nós vamos trocar por HCl. Então, está aqui, olha, eu copiei a reação do oxidante e eu copiei a reação do redutor. Ótimo. O que nós temos que fazer nesse momento? O terceiro passo. O terceiro passo diz que nós temos que igualar as quantidades de oxigênio, esses oxigênios aqui, tá certo? Multiplicando as reações por coeficientes adequados. Então, se eu tenho 3 oxigênios nessa reação e tenho 1 oxigênio nessa reação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esta reação aqui de baixo por 3. E aí, fazendo essa multiplicação dessa reação por 3, como é que ela fica? Com a reação escrita desta forma, né, nós temos 3 oxigênios aqui e 3 oxigênios aqui, de forma que eles possam ser cancelados. Certo? Então, nós temos formação de 3 oxigênios e, em seguida, consumo de 3 oxigênios. Próximo passo da reação, né, é aquele quinto passo lá do passo a passo, é reagir todos os óxidos metálicos. E aqui eu chamo a atenção para que vocês observem quais óxidos são metálicos,
certo? Porque se formar SO2 aqui, por exemplo, ele não é um óxido metálico, ele não vai reagir. Então, são os óxidos de metais. No nosso caso, aqui desse exemplo, nós temos óxido de potássio, que é um metal, e o óxido de cromo, que também é um metal. Então, são dois óxidos metálicos. Eles terão que reagir com o ácido do meio reacional. Que ácido é esse do meio reacional? Ora, a nossa reação é com ácido clorídrico, é ele o ácido do meio reacional. Então, nós vamos lá, no primeiro momento, reagir o K2O com ácido clorídrico. Claro que aqui nós temos que fazer um balanceamento na reação, né? Ela já apareceu balanceada, mas nós vamos escrever, né? K2O mais HCl, dando KCl mais água, que é uma dupla troca, não deixa de ser, né? E aí nós fazemos o balanceamento. Se eu tenho 2 potássios aqui, coloco 2 aqui, 2 cloros aqui, coloco 2 aqui, 2 hidrogênios aqui, já está certo com 2 hidrogênios aqui. Ótimo. Agora nós temos condição de verificar, né? Se eu tenho 1 mol de K2O aqui sendo formado e tenho 1 mol de K2O aqui sendo consumido. Então, daqui a pouquinho nós vamos cancelar esse K2O com esse daqui. Se eu tivesse aqui 2K2O nessa reação, eu teria que multiplicar essa daqui por 2 para poder fazer o cancelamento. A próxima reação que nós temos que fazer é a reação do óxido de cromo com HCl, que aparece aqui, já balanceada, mas nós temos que também, né, escrever essa reação. Temos 2 cromos aqui, temos que colocar 2 aqui. Esse 2 multiplica o cloro por 3, 6 cloros, ficamos com 6 HCl aqui. E aí fechamos colocando 3 aqui na frente da água, ficamos com 6 oxigênios. Ótimo, agora nós começamos os cancelamentos. Vejam, eu tenho K2O aqui e K2O aqui, eu tenho 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios aqui, eu tenho óxido de cromo aqui e óxido de cromo aqui, e eu vou cancelar. Então, cancelo 3 oxigênios com 3 oxigênios, sempre tem que cancelar esses oxigênios, não podem sobrar oxigênios dessa forma aqui nesse balanceamento. Se sobrar, é indicação de que o balanceamento está errado. Tenho que cancelar os óxidos metálicos, se sobrar também é uma indicação de que o balanceamento não está correto. E vou cancelar o óxido de cromo aqui. Ok? Bem, o que sobra para a gente? Sobra a reação balanceada, né? Dicromato de potássio, mais 6 com 2, 8 com mais 6, 14 HCl, 2 KCl, 2 cloretos de cromo, 3 Cl2 na forma de gás, né? E 3 com 1, 4 com mais 3, 7 águas. Essa é a reação balanceada, igual a que nós já fizemos por todos os outros métodos, com a grande vantagem que nós, nesse método, não precisávamos, né, saber que produtos se formavam. Nós temos, ao final do método, a reação toda balanceada, sabendo quais são os produtos formados e em que quantidades eles se formam. Então, esse método é um método muito útil, apesar de precisar das reações auxiliares. Vou chamar a atenção para algumas observações, né, que elas aparecem lá na tabela. Uma observação é essa daqui, olha, da legenda, tá certo? Já mostrei para vocês que o X equivale lá na tabela dos redutores aos halogênios. Em algumas reações vai aparecer Me, tá certo? Então vamos lá na tabela. Nessa tabela nós vamos ver, olha, que aqui aparece MEX, então aqui é o halogeneto de qualquer metal, tá certo? NaCl, por exemplo. Mas não precisa ter nenhuma restrição com relação a metal. E lá na nossa legenda aparece MeAlc. Aqui são os metais alcalinos que nós conhecemos da tabela, tá certo? Então, nesse caso aqui, se aparece MeAlc, são só os metais alcalinos que podem ser colocados aqui, esses compostos. Do contrário, se aparece só Me, é qualquer metal. Avançando de novo, nós temos mais duas observações importantes. A primeira delas é que o ácido sulfúrico ele só é oxidante quando não tem outro oxidante.
tá certo? E mesmo assim, somente concentrado e quente, tá certo? Então, o ácido sulfúrico ele não vai agir como oxidante sempre, só se não tiver outro, e mesmo assim, se houver na reação a indicação de que ele está concentrado e aquecido. E temos aqui o peróxido de hidrogênio, né, a nossa conhecida água oxigenada, que pode atuar tanto como oxidante quanto como redutor, e ela só será oxidante se não houver outro oxidante no sistema reacional. Se houver outro oxidante, ela atua como redutor. Então nós vamos ver aqui na tabela, voltando, aqui nós vamos de novo voltar à tabela e vemos aqui, olha, que o ácido sulfúrico está aqui, já com indicação de que está concentrado, tá certo? E aí nós, se formos usá-lo como agente oxidante, a reação dele está aqui. E o peróxido de hidrogênio aparece aqui, olha, nos oxidantes, mas também aparece aqui nos redutores, tá certo? Então, lembrando, o peróxido de hidrogênio pode atuar como oxidante ou como redutor. Se não houver outro oxidante, ele é oxidante, tá certo? Se não, ele é o redutor do sistema reacional. Ok, espero que vocês agora tenham condição de fazer a lista de exercício e se tiverem dúvidas, entrem em contato que eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.